E vamos então para a terceira e última videoaula sobre as doenças virais, as viroses. E a gente vai começar com a raiva, né? A raiva, ela é transmitida, ela é causada, desculpa, pelo lissavírus, lissavírus, que é um vírus de RNA, e ela é transmitida pela mordedura de um animal, né? Geralmente ou por cão ou por gato, principalmente por cão, né? Mas os morcegos também transmitem, tá bom? E não é só a mordida, tá? Uma arranhadura, uma lambedura desses animais pode também transmitir a raiva. Vejam aqui pela figura, né? Que então nós temos o ciclo aéreo pelos morcegos, né? Então eles vão se contaminando, o ciclo silvestre na floresta, o ciclo rural, né, o ciclo urbano aí com cães e gatos, e eles podem então transmitir para o homem por meio da mordida, lambedura ou arranhadura. Lembrando que o mais comum então é o ciclo urbano e o ciclo aéreo. Deixo aqui ressaltado que no Brasil não há morcegos que mordem os seres humanos, ok? Hematófagos, que se alimentam de sangue, ok? Aqueles filmes, né, que a gente vê, não existe isso no Brasil. Ok? Não há tratamento para a raiva, tá? A doença é quase sempre fatal, então é muito perigosa. E quando você tem a mordida de um animal, né, você tem que ficar observando os sintomas, principalmente no animal, e correr 2, 3 dias se o animal começa a ter algum desses sintomas, correr para tentar burlar aí você sobreviver, ok? Então, o animal, sintomas, né, da raiva, dificuldade para engolir, salivação abundante, né, mudança de comportamento, de hábito alimentar, o latido, ele fica com um uivo rouco, tá? Nos morcegos, eles podem ser encontrados durante o dia, porque os morcegos têm hábito noturno, então se você vê muito morcego durante o dia, isso pode ser um sinal da presença do vírus da raiva no morcego, tá bom? No humano, então, transformação do caráter, perturbação de sono, inquietude, alterações na sensibilidade, então, você tá queimando, ele não sente a queimar, formigamento, tá? Quadro de alucinações, ok? Medo de correntes de ar e de água, crises convulsivas periódicas. Qual é a forma de prevenção? Se não há tratamento, né? É raríssimas as pessoas que sobrevivem. E a forma melhor de se prevenir é vacinar o cão e o gato contra a raiva, né? Então, todo ano tem a vacina, tem a campanha de vacinação. Então, como os maiores transmissores são os cães e os gatos, se você vacina o seu cão e o seu gato, não tem problema aí de você pegar a raiva. Aqui eu trouxe, né, uma notícia de 2018 que foi o primeiro sobrevivente no Brasil a sobreviver de raiva. Obviamente ele teve bastante sequela, né? Ele fala eu nasci de novo. E se eu não me engano, já teve o segundo caso no Brasil de sobrevivência da raiva. Ok? Depois, se vocês quiserem procurar essa matéria e ler direitinho, fica a dica. Agora a gente vai para a rubéola, que também é um vírus de RNA. Percebam então que a maioria dos vírus, como eu já disse lá na primeira videoaula, é de RNA. O vírus é o rubella vírus, né? E a forma de transmissão também se dá por gotículas respiratórias no ar ou por saliva, beijo, bebida compartilhada. Né? Você pega, meu amigo, dá, e se ele tiver com a rubéola, pá, né? Vejam que muitas doenças, desde a primeira videoaula de viroses que a gente está tendo, a grande maioria, os vírus são transmitidos por essas gotículas, né? Essas partículas. E aí, então, a gente usa, por exemplo, da máscara, evita, né? A rubéola, ela tem como sintoma principalmente essas erupções avermelhadas, né, na criança, porque geralmente pega em criança, febre, tosse seca e coriza. Vejam que não quase toda doença, né, tem febre, tem coriza, né, tosse seca, vai dar gripado. Né? Então a gente tem que tomar cuidado. Não há tratamento específico, mais uma vez, a grande maioria das doenças virais não tem tratamento específico, só medicamentos para alívio do sintoma. E como você faz para prevenir a rubéola? Vacina. Ou a tríplice,
ou a tetraviral, que é cachumba, rubéola e sarampo, ou cachumba, rubéola, sarampo e catapora, tá? A grande maioria das pessoas que pega a rubéola, elas não têm grandes prejuízos, né? Passa os sintomas e assim vai. O problema é a rubéola na gravidez. Então, quando a mulher fica grávida e adquire rubéola, isso é gravíssimo para o bebê, tá? Então, ele pode nascer com microcefalia, pode nascer com cardiopatias, problemas no coração, tá? Anomalias nos olhos, catarata, glaucoma, estrabismo, tá? Então vejam que o maior problema da rubéola são em mulheres grávidas, ok? A rubéola, o Brasil recebeu o certificado de eliminação da doença em 2015, tá? Mas em 2019, como eu já falei lá na segunda videoaula sobre a paralisia infantil, que é a poliomielite, né? Rubéola e poliomielite, doenças eliminadas, voltam a ameaçar o Brasil, tá? Então, de acordo com o documento, os últimos casos de rubéola no Brasil foram em 2009. No entanto, em 2019, a Argentina e o Chile apresentaram casos confirmados da doença, né? Então, vejam só que a Argentina e Chile são nossos países vizinhos, então a rubéola volta a nos assombrar, né? Então, a gente tem que ficar ligado. E como faz para a gente continuar com a eliminação da doença? Vacinando. Né? Então, a gente tem que fazer propagandas e mais propagandas e conscientização da importância da vacina, senão a rubéola pode voltar para o Brasil. O sarampo, né, paramixovírus, também é um vírus de RNA. Mais uma vez, a mesma transmissão da rubéola, né? Gotículas respiratórias no ar, saliva, beijo, bebida compartilhada, toque na superfície contaminada. Então, você tosse aqui no computador, aí vem uma pessoa, pega com a mão, põe na boca, né? Aperto de mão, um abraço com pessoas contaminadas, obviamente. De mamãe para bebê, né? Transmissão vertical, parto ou na amamentação, tá? E tem praticamente os mesmos sintomas da rubéola, né? É febre, dor de cabeça, as manchas vermelhas, tosse, coriza, tá bom? E pode ter conjuntivite, que não é comum na rubéola. Mais uma vez, não há tratamento específico, né? Tem só medicamentos para alívio do sintoma e o sarampo pode ter complicações, como inflamação no ouvido, otite, pneumonia, diarreia, infecção no músculo do coração, tá? Inflamação no cérebro, tá? E por assim por diante. Prevenção, vacina, ou a tríplice viral ou a tetraviral, que inclui a catapora, tá? As duas têm a sarampo. Em 2016, o Brasil recebeu o selo de erradicação do sarampo. Muito bem, né? Em 2019, o Brasil perdeu o selo certificado, né? Então, o Brasil, no ano retrasado, que agora eu estou gravando em 2021, em 2019, ele perdeu o selo de erradicação do sarampo. Por quê? Porque uma das causas está na cobertura vacinal, que caiu 20% e enfraqueceu a blindagem. Mais uma vez, a gente só vai ter essas doenças erradicadas no Brasil e no mundo se as pessoas se conscientizarem da importância da vacinação. Mononucleose. A mononucleose ela é conhecida como doença do beijo, né? Essa doença é causada por um vírus chamado Epstein-Barr, né? É de RNA e é da família da herpes, ok? Ele é primo da herpes. Mais uma vez, transmissão por gotículas de saliva, de beijo e compartilhamento de copo. Não há tratamento específico. A gente costuma ficar brincando, zoando, né? Que a doença do beijo é porque a pessoa beija muito, não necessariamente, tá? Eu mesma, eu peguei mononucleose, fiquei 7 dias internada e já era bem adulta, namorando, então. E eu queria falar dessa figurinha aqui, ó. É muito comum os pais beijarem crianças pequenas na boca, tá? E ano passado, uma amiga minha de Catanduva me ligou que a filha estava sendo levada para Campinas com suspeita de leucemia. E a menininha tinha 1 ano.
E aí, fizeram, no final não era leucemia, que era mononucleose. E aí ela me relatou que era muito comum, né, ela ficar dando beijoquinha, selinho na filha, né? E não só ela, a família. Então, gente, isso é um absurdo. Não permitam, né, que façam isso com as crianças, porque você pode transmitir a mononucleose, ok? A menina dela quase morreu e quase fez um tratamento de leucemia por causa dessa doença, ok? Não há vacina, ok? Os sintomas, né? A cobertura amarelada das amígdalas, fotofobia, inchaço nos linfonodos, tosse, baço aumentado. Meu primo teve a mononucleose e perdeu o baço. Tá? Ele teve que retirar o baço. Febre, dor de cabeça, calafrio e assim por diante. Cerca de 90% dos adultos no mundo já tiveram contato com a mononucleose. Tá? Via de regra, você vê, eu só tive sintoma de febre, não sabia de onde vinha a febre, e aí até descobri que era mononucleose, até saiu o exame, né? Eu fiquei internada porque não sabia de onde vinha a febre. Então, gente, isso é muito, muito importante, tá? Principalmente para as crianças, porque as crianças têm uma defesa, um sistema imune ainda mais sensível do que a gente, né? Então, isso pode causar várias gravidades na criança. Então, não permitam, avisem, né? Às vezes as pessoas fazem inconscientemente, não sabem da gravidade do que dá esses selinhos em criança. Com a pandemia, né, surgiu a falar sobre a gripe espanhola e sobre o ebola, né? O ebola é um vírus, ele é bem característico ali do continente africano, né? Em 2014, mais ou menos, teve um surto de ebola na África, principalmente. Então, nós tivemos mais de 28 mil casos de ebola, mais de 11 mil mortes, uma taxa de mortalidade de 40%, gente. Ou seja, de 10 pessoas que pegam ebola, 4 morrem. Então, assim, é uma taxa altíssima de morte, né? Então, o ebola vírus é um vírus de RNA, né? E o tratamento visa evitar que a doença evolua, né? Por meio de cuidados paliativos. O que é isso? Não há tratamento específico para vírus, como eu falei para vocês. Então, a pessoa tem que se manter bem hidratada, né? Afastada de outros indivíduos, né? E qual é a transmissão? A transmissão é o contato direto com sangue, com saliva, suor e qualquer líquido do corpo ou de ser humano ou de animal contaminado, tá bom? A proximidade de pessoas com a doença, já que os fluidos podem ser espalhados em superfícies e objetos. É as gotículas, né, que a gente fala. Sintomas, gente. Dor de cabeça, vômito, dor de garganta, tá? E o vírus Ebola foi descoberto em 1976 no Congo, né? Como eu falei, no continente africano. E acredita-se, então, como o coronavírus, a gente já falou lá na primeira videoaula, que os hospedeiros sejam morcegos, ok? Aqui é o vírus Ebola, essa minhoquinha aí. Então, o vírus Ebola não tem cura, não existe vacina ainda, tá? E aí, acredita-se que a taxa de mortalidade pode ser até de 90% se não tiver cuidados paliativos. Vejam que lá naquele surto de ebola, a mortalidade foi de 40%. E como grande parte, né, das doenças virais, nós temos um ciclo silvestre e o ciclo que vem para o homem, né? Então, acredita-se que o vírus circulava entre morcegos e aí esse morcego, então, ele encaminhou para outros animais, né? E aí a infecção humana inicial ocorreu após o contato com o morcego e outros animais selvagens. Então, aí vem para o homem, por meio do morcego ou por meio de outros intermediários, como a gente já falou que isso é comum nos vírus como o MERS e o SARS lá da primeira videoaula. Se você não viu, é legal você ver. Espero que vocês tenham gostado dessas 3 videoaulas sobre viroses. É bastante coisa. Eu não coloquei todas as doenças, coloquei as que mais comumente estão aí no nosso dia a dia, que podem cair também nos vestibulares, tá? Eu deixo uma perguntinha aqui. E outra aqui, se você se animar, né, se você quiser estudar sobre isso, eu deixo esse site,
que é um PDF com muitas páginas de questões de vestibular só sobre viroses, ok? Muito legal, tem até o gabarito. Um beijo e até a próxima videoaula sobre doenças bacterianas.